Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao convite da doutora Gilda, profissional que eu tive a grande satisfação de conhecer nas idas e vindas da construção de etapas importantes do pensar e do fazer do INEP, e hoje tendo a satisfação de estar aqui em conjunto com todos e todas para refletir sobre a questão da discriminação e num recorte importante sobre a questão da mulher, sobre a questão da mulher especialmente negra. Eu trago algumas informações, eu imaginei que esperavam. Quer dizer, é difícil fazer uma distinção. Eu quero me apresentar um pouco a todos vocês, me permitam tratá-los dessa forma. A todos vocês, eu sou professora já há mais de 40 anos, para dizer a verdade, 43 anos desse país, da educação pública. Continuo acreditando e quero continuar a ser professora. Então, essa temática é uma temática que me toca profundamente, inclusive pelas minhas reflexões ao longo desse período, atuando na educação, tanto na educação básica como na educação superior do nosso país, e, nesse momento, tendo a possibilidade de ter uma visão muito mais ampliada do que eu poderia imaginar, estando com colegas pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, tendo a dimensão da realidade brasileira e vendo, através de números, não só através das reflexões que fazemos na academia, que fazemos nas nossas pesquisas, enfim, mas tendo uma visão do desenho, da intolerância, da discriminação e ainda de quanto precisamos, já avançamos, mas do quanto, doutora Gilda, precisamos avançar em termos de políticas públicas no nosso país. E aí, enfim, na hora de organizar essa apresentação, eu me coloquei como Malvina, representando as pesquisas, os levantamentos de dados do INEP. É assim que eu vou me apresentar, mas talvez faça uma mistura. Eu gosto, Maria Luísa, das misturas, e aproveito para te dizer que a sua fala foi excepcional e foi marcante, mesmo para aqueles que já estão convencidos de que muito há a fazer, mas sempre é importante escutar, 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 para ver se temos mais ainda o poder de convencimento nos lugares em que ocupamos na nossa sociedade e saímos das nossas palavras, mas possamos ir para ações muito mais contundentes. E a educação formal é um espaço importante para essas reflexões. Bom, então, talvez eu misture um pouco, trago as informações do que foi me pedido, foram dados no INEP sobre esse recorte, então eu vou cumprir um pouco a minha missão de trazer isso, mas talvez ouse, né, na nossa fala e talvez na provocação, sempre muito bem-vinda, das questões, talvez faça umas reflexões junto com vocês, não só na posição de presidente do INEP, mas na posição de professora desse país e, mais do que isso, na posição de mulher desse país, que está junto com outras tantas mulheres e homens também que acreditam no mundo, não no nosso país só, mas no mundo de paz. Bem, então, vamos lá. Por gentileza, você me ajuda a passar? Como é seu nome? Pedro. Pedro, por favor. Bem, eu quero rapidamente falar não sobre o INEP, até porque o INEP muitas vezes é confundido com o Enem. E eu costumo brincar, eu não sou presidente do Enem, mas estou presidente do INEP. E o INEP deve ser valorizado como um patrimônio do nosso país. Ele foi criado por educadores, um movimento importante de educadores. O INEP vai fazer 75 anos, ano que vem, nós vamos comemorar isto.
ele já teve idas e vindas, já foi discriminado por conta do apontamento de dados que, em determinados momentos da história do nosso país, não eram importantes ou eram considerados não importantes de serem revelados, era melhor silenciar. Então, o INEP e a CAPES quase foram terminados, eles terminaram num dia e surgiram por conta de movimentos de muitos num outro dia. Então, ele passa por altos e baixos, mas ele é primordialmente um instituto importante de estudos e pesquisas educacionais. Bem, principais ações do INEP e todas essas ações que estão ali relacionadas, elas contemplam os recortes de gênero e raça. Todas elas contemplam. Então, os dados disponibilizados pelos pesquisadores do INEP, quando fazem os censos educacionais, tanto da educação básica quanto da educação superior, quando trabalham no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, muito conhecido, eu acho que por todos já, a Prova Brasil, quando trabalhamos no ENAD, que é um dos instrumentos para avaliar a educação superior, os cursos de graduação do nosso país, o tão falado ENEM, e o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, sempre nesses dados, quer dizer, não só nos instrumentos de avaliação, mas também no preenchimento de questionários, de instrumentos para se ter um perfil dessas populações que passam por esses exames ou essas coletas de dados, sempre nós temos contemplados esses recortes de gênero e raça. Agora, é importante, Maria Luísa, todos os companheiros que estão aqui, enfim, é importante dizer que precisamos, e eu já faço vou fazer feito Maria Luísa, só que não vou fazer ao final, vou fazer logo no início, doutora Gilda, né? É preciso que tenhamos instrumentos legais para tornar obrigatória é uma palavra que eu não gosto, né? Mas, enquanto isso não for percebido como necessário, acho que tem que ser obrigatório. Mas isso me incomoda um pouco, né, a questão de ser obrigatório. Mas, no censo que nós fazemos, e em todos os outros instrumentos, né, a legislação nos impede de tornar obrigatória a resposta quando se pergunta qual é a etnia, qual é a cor, né? Enfim, qual é a raça. Isso não é obrigatório. Então, eu queria até retomar um pouco, quando você fala da questão e eu vou mostrar um gráfico, que há mais mulheres, o percentual de mais mulheres do que homens, até a educação básica, e depois, negros, né? Isso se inverte, é porque essa afirmação, ela não... Eu acredito que você esteja com a razão, mas nós não temos dados importantes. Quando você falou isso, eu fiquei preocupada. Imediatamente eu telefonei para o Carlos Moreno, que é o pesquisador no INEP, que coordena toda essa parte de estatísticas educacionais. Ele é o diretor do Departamento de Estatísticas Educacionais e coordena esses censos. Então, eu rapidamente peço até desculpas em 2 minutos, não ter acompanhado todo o seu raciocínio, mas eu fiquei preocupada com esse dado. Então, ele me informou o seguinte: no censo da educação superior, os homens brancos, né, negros, enfim, de todas as etnias, nós temos 2.741.405, censo de 2010, e as mulheres, 3.637.894 mulheres. Então, nós temos mais de 6 milhões de matrículas, né? Muito bem. Mas não declarada a sua raça, né? Não declarado,
nós temos 2.200.000. Não é obrigatório. Então, não quer declarar, nós não temos como obrigar, enfim, não há nada legal, doutora Gilda, que diga que isso é importante. E isso, para o desenho do nosso país, esse dado é fundamental. Mas, no censo que o INEP faz, e é um censo unitário, não é um censo por amostra, ele vai a todos, né? A todos os alunos, a todos os professores, enfim, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, isso precisa ver. Não há registro, quer dizer, as pessoas não... 2.200.000 não declaram.